Queridos irmãos, queridas famílias, amigos que nos ouvem, gostaria de dar um pequeno exemplo que ilustra algumas verdades. Este exemplo nós encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do verso 13 até o 18, que eu passo a ler. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou dele mais dali por diante. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Esse exemplo ilustra algumas verdades. Vamos ver quais verdades são essas. Primeiro, aquela pequena cidade que se encontrava sitiada era incapaz de livrar-se por si mesma. Ali havia um sábio muito pobre, e ele sabia como livrar a cidade dos seus inimigos. E não só sabia, mas também livrou aquela cidade. Os moradores, ninguém criam que assim ele pudesse fazer, que ele seria capaz de livrar a cidade. E até mesmo ele foi desprezado, ele não foi escutado, não foi ouvido. A pequena guarnição que havia naquela cidade era incapaz de livrá-los de tão grande inimigo. Mas aquele sábio, o pobre sábio, assim o fez. Quais as lições que eu aprendo com isto? Primeiro, poucos buscam a sabedoria para as suas causas. Até mesmo a sabedoria é desprezada e esquecida. Por quê? Porque, na maioria das vezes, procuramos resolver as situações, as questões, os problemas pela nossa própria força e esquecemos da sabedoria. Nossa força, nosso conhecimento, simplesmente muitas vezes é incapaz de resolver quando a causa é grande, quando o adversário é poderoso, quando a situação é de caos. A palavra aqui nos ensina que a sabedoria é melhor do que o armamento que possamos ter em nossas mãos, é melhor do que a nossa força. Nos ensina também que a sabedoria é silenciosa e temos que meditar talvez na palavra de Deus, para buscarmos esse conhecimento e, aliado a ele, a sabedoria. Talvez o tolo grite e pela sua própria força acha que está trazendo resultado, mas contudo ele não consegue, porque o seu grito, a sua força é incapaz. Esse texto até mesmo diz assim, que o pecado destrói muitas coisas boas. Por que o pecado destrói muitas coisas boas? Porque
está faltando sabedoria, está faltando discernimento, estamos desprezando a sabedoria de Deus, estamos tentando resolver as coisas na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, pela força, muitas vezes até mesmo pela violência, e esta sabedoria, como aquele velho pobre, sábio, está sendo então desprezada. Fazendo uma aplicação para Cristo, eu preciso ler então Isaías 53 no seu início, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz na terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhemo-lo como nenhuma beleza que havia nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. E o texto continua dizendo: certamente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa iniquidade. Eu creio que a pequena cidade sitiada seja a nossa alma. E muitas vezes nós desprezamos a sabedoria de Deus para nos libertar e tentamos, pela nossa própria força, ali combater o bom combate. Devemos lembrar que esse combate já foi ganho por Jesus. Ele também era um homem, se fez homem, homem de dores, desprezado, pobre. E assim, ele foi um instrumento de Deus para que pudéssemos ter libertação do jugo do inimigo. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha situações na tua casa, na tua vida, que você está sitiado também e está tentando resolver, talvez da melhor forma possível, mas com tuas próprias forças. Qual é o conselho que fica? Que venhamos a buscar essa sabedoria. Ela pode parecer pobre, pode parecer desprezível, pode até ser que até então você não tenha dado valor ao sábio pobre, ou o valor ao conselho de Deus, o sábio conselho de Deus. Eu te animo a começar então a olhar as Escrituras, a buscar a sabedoria de Deus e assim ser vitorioso nas tuas causas, porque ela vale muito mais do que o grito, do que a força, do que o armamento. Dê ouvido à palavra do Senhor, e assim o Senhor te abençoará também e te dará vitória. Fique na paz, queridos irmãos.